Você provavelmente já ouviu frases como: mulheres são mais emocionais, nordestinos são preguiçosos, pessoas gordas não têm força de vontade, homens de verdade não choram. Talvez já tenha escutado isso da boca de outras pessoas, em tom de piada ou de conselho. Talvez até você já tenha reproduzido, percebendo ou não. Ou quem sabe, já tenha até sentido o impacto de uma dessas frases ou dessas ideias sobre o próprio corpo, o próprio nome, o próprio lugar no mundo. Este é o Aqueronta Psicologia e esta é a temporada Psicologia Social Experimental. Eu sou Lídia Brelas, psicóloga e mestre em psicologia. No episódio de hoje, vamos falar sobre aquilo que parece inofensivo, mas que estrutura silenciosamente desigualdades, exclusões e violências cotidianas. Estereótipos, preconceitos e discriminação não são apenas conceitos, são práticas, são olhares, são gestos que limitam o outro antes mesmo que ele diga quem é. O ponto de partida da nossa conversa é entender como a mente humana organiza o mundo social, como nós, inevitavelmente, categorizamos pessoas em grupos e como, a partir disso, aprendemos a associar traços, comportamentos, capacidades e valores a esses grupos, muitas vezes de forma simplificada, distorcida e injusta. O problema começa quando esquecemos que cada pessoa é mais do que o grupo ao qual pertence. Quando deixamos que esses rótulos definam o que ela pode ou não pode ser, fazer, sentir, conquistar. Nesse episódio, vamos discutir como os estereótipos são formados, porque o preconceito persiste, mesmo em tempos de aparente tolerância, e o que caracteriza a discriminação, essa dimensão visível e frequentemente legitimada da exclusão. Também vamos refletir sobre os impactos psicológicos de viver sob o peso constante de uma imagem pré-definida e, principalmente, sobre o que pode ser feito para romper com esse ciclo. Talvez esse episódio te provoque, talvez te traga à memória momentos em que você foi reduzido a um estereótipo, ou momentos em que, mesmo sem intenção, você contribuiu para que isso acontecesse com outra pessoa. Meu convite hoje é que a gente pense com honestidade e com responsabilidade, porque os estereótipos não são apenas pensamentos, eles se tornam estruturas, e toda estrutura só se mantém de pé porque muitos escolhem não questioná-la. Categorização social e o nascimento dos estereótipos. Para entender a origem dos estereótipos, é necessário começar com um mecanismo básico e inevitável da mente humana, a categorização social. Vivemos em um mundo de estímulos infinitos e o cérebro precisa de estratégias para economizar energia cognitiva. Uma dessas estratégias é organizar as pessoas em grupos, por gênero, cor de pele, nacionalidade, profissão, orientação sexual, idade, religião, classe social, aparência. Esse processo é automático. Nós não escolhemos categorizar, nós apenas o fazemos. Essa organização do mundo social em blocos é funcional. Ela nos permite prever comportamentos, facilitar interações, localizar referências. Mas essa funcionalidade tem um custo. Quando categorizamos, passamos a ver o outro não como sujeito único e irrepetível, mas como representante de um grupo social. Um grupo ao qual muitas vezes associamos traços generalizados, traços que não necessariamente refletem a complexidade das pessoas. É nesse ponto que surgem os estereótipos. Os estereótipos são generalizações cognitivas que associam características físicas a um grupo inteiro. E mesmo quando não são explicitamente negativos, ainda assim são redutores. Quando dizemos que mulheres são mais sensíveis, asiáticos são mais inteligentes ou pessoas negras têm ritmo, podemos parecer elogiosos, mas estamos, na verdade, restringindo o outro a uma caricatura. Estereotipar é deixar de ver, é escolher um traço, uma ideia, um rótulo e apagar o que há de singular. A categorização social também nos leva a construir fronteiras entre nós e eles. Chamamos de in-group o grupo ao qual pertencemos e de out-group os grupos dos quais não fazemos parte. E com isso emergem padrões previsíveis. Tendemos a valorizar mais o nosso grupo, a ver nele diversidade, nuance, humanidade,
e tendemos a enxergar outro grupo como homogêneo, previsível e até mesmo ameaçador. É o que a psicologia, é o que a psicologia social chama de efeito da homogeneidade do outgroup. É assim que nascem frases como: políticos são todos iguais, jovens são folgados, evangélicos são fanáticos. Frases que não descrevem, mas julgam, que não nomeiam, mas empacotam. E como se não bastasse, os estereótipos ainda podem se transformar em realidade por meio de um processo conhecido como profecia autorrealizadora. Quando acreditamos que alguém agirá de determinada maneira, passamos a tratá-lo com base nessa expectativa. E essa forma de tratamento influencia a resposta do outro. Assim, a expectativa inicial, mesmo que infundada, se confirma. O preconceito se transforma em comportamento e o comportamento em suposta verdade. Por isso é fundamental entender: o estereótipo não é apenas um pensamento inofensivo. Ele estrutura relações, legitima exclusões, reforça desigualdades. E o mais perigoso é que tudo isso acontece, muitas vezes, sem que sequer percebamos. Do estereótipo ao preconceito e à discriminação, as dimensões do julgamento social. Uma das contribuições mais importantes da psicologia social é a distinção conceitual entre três dimensões que, embora estejam profundamente interligadas, não são sinônimas: estereótipo, preconceito e discriminação. Entender essas diferenças é essencial para que possamos identificar onde nasce a exclusão e como ela se transforma em prática cotidiana. O estereótipo, como vimos, é o componente cognitivo. É o pensamento automático que associa traços a grupos sociais. É o atalho mental que faz com que a gente espere que um homem negro seja agressivo, que uma mulher seja emocional, que uma pessoa gorda seja preguiçosa. Esses pensamentos, muitas vezes aprendidos desde a infância, operam de maneira silenciosa, mascarados de senso comum. O preconceito, por sua vez, é o componente afetivo. Não é mais apenas a ideia, é o sentimento que se associa a ela. Quando sentimos medo, repulsa, antipatia ou desprezo por alguém apenas por sua identidade de grupo, estamos diante do preconceito. E o mais inquietante é que muitas vezes esse sentimento é inconsciente. Pessoas que se dizem sem preconceito podem sentir desconforto ao se sentarem ao lado de uma pessoa em situação de rua ou ao serem atendidas por uma pessoa trans, ao verem um casal homoafetivo com uma criança, e por aí vai. Os exemplos são inúmeros. O preconceito, nesses casos, se esconde nas reações instintivas, nos gestos breves e nas hesitações. Por fim, temos a discriminação, o nível comportamental da exclusão. A discriminação é o momento em que a ideia e o afeto se transformam em ação. É quando alguém não é contratado por causa do nome, quando uma criança negra é mais punida que os colegas brancos pela mesma atitude, quando uma pessoa com deficiência é tratada como incapaz. A discriminação é o braço visível do preconceito e muitas vezes o mais difícil de provar, justamente porque se esconde em decisões supostamente técnicas ou pedagógicas ou até mesmo administrativas. Essas três dimensões formam um ciclo. O estereótipo alimenta o preconceito. O preconceito justifica a discriminação. E a discriminação retroalimenta o estereótipo, ao confirmar expectativas construídas socialmente. É por isso que combater o preconceito exige mais do que dizer eu não sou racista ou eu trato todo mundo igual. É preciso reconhecer o sistema que mantém essas ideias em circulação. É preciso desmontar os mecanismos que operam no nível das políticas, da linguagem, dos afetos e da cognição. Nenhum de nós está fora disso. Todos fomos e seguimos sendo socializados em uma cultura que produz desigualdades simbólicas todos os dias. A pergunta não é se temos preconceitos. A pergunta é o que estamos dispostos a fazer quando percebemos que eles ainda nos habitam. Ameaça do estereótipo e seus efeitos psicológicos. Até aqui falamos do estereótipo como algo que impacta o olhar de quem julga. Mas e quem é julgado? O que acontece com aqueles que sabem que, ao entrar em uma sala, já são alvo de expectativas distorcidas?
O que acontece com quem carrega sobre os ombros o peso de uma ideia que foi colocada sobre si antes mesmo da chance de ser ouvido. Em 1995, os psicólogos Claude Steele e Joshua Aronson formularam um conceito de ameaça do estereótipo para descrever justamente esse fenômeno, o impacto negativo que a simples consciência de um estereótipo pode ter sobre o desempenho de uma pessoa. Quando alguém sabe que pertence a um grupo sobre o qual recai uma expectativa negativa, esse conhecimento gera ansiedade, medo de confirmar o estereótipo e, em muitos casos, queda no rendimento. É um efeito perverso. Quanto mais a pessoa quer se afastar da imagem estereotipada, mais se sente pressionada e menos consegue desempenhar com liberdade. O experimento clássico de Steele e Harrison ilustra isso com clareza. Alunos universitários negros e brancos realizam uma mesma prova de raciocínio verbal. Quando a tarefa foi apresentada como uma simples atividade de resolução de problemas, os resultados foram equivalentes entre os grupos. Mas quando a prova foi descrita como um teste de capacidade intelectual, os alunos negros, e apenas eles, apresentaram um desempenho inferior. O que mudou não foi a prova, não foi a capacidade dos estudantes, foi a ativação do estereótipo. O simples fato de estar diante de uma situação em que se espera que você vá mal por causa da sua raça já é suficiente para abalar seu desempenho. Esse fenômeno também foi observado com mulheres em provas de matemática. Quando o gênero era mencionado e o velho clichê de que homens são melhores em exatas estava no ar, o desempenho feminino caía, mas quando o fator gênero era neutralizado, as notas se igualavam. Os estereótipos não afetam apenas o que os outros pensam sobre você, ele afeta o que você acredita ser capaz de fazer. E é por isso que a ameaça do estereótipo é tão insidiosa. Ela opera por dentro, ela sabota antes mesmo que o sujeito possa se afirmar. E mais do que isso, ela é internalizada ao longo da vida por meio de experiências repetidas de julgamento, exclusão e subestimação. Uma pessoa que cresce ouvindo que negros não combinam com liderança, que pessoas gordas são desleixadas, que trans não têm lugar na escola, carrega não apenas a dor da exclusão, mas também o medo constante de confirmar a expectativa do outro. E essa vigilância psíquica permanente consome energia, bloqueia a espontaneidade, mina a autoconfiança. A pergunta não é mais: será que sou capaz? Mas: será que vão achar que eu só estou aqui por cota? Será que vão achar que eu sou agressivo? Será que vão pensar que não sei falar direito? O resultado disso não é apenas individual, é coletivo. A ameaça do estereótipo produz evasão escolar, autoexclusão de espaços, autossabotagem e, o mais grave, produz a ilusão de que essas trajetórias interrompidas são responsabilidade do sujeito e não do contexto que o adoece. Por isso, desmontar estereótipos não é apenas uma questão de justiça simbólica, é uma questão de saúde mental, de dignidade, de possibilidade de existência plena. O estereótipo ameaça porque molda o que se espera e o que se permite. E diante disso, a pergunta que fica é: quantas vidas são contidas diariamente para que um discurso confortável continue em pé? Estratégias de enfrentamento do contato à consciência crítica. Diante de tudo que já discutimos da naturalização dos estereótipos à sua força para moldar vidas, excluir pessoas e corroer a dignidade, é inevitável que surja uma pergunta: o que pode ser feito? Como resistir a um sistema de crenças e práticas tão arraigado, tão legitimado, tão silenciosamente transmitido? A boa notícia é que há caminhos, e que a psicologia social, mais do que nos mostrar o problema, também nos oferece ferramentas para enfrentá-lo. Entre essas estratégias, três grandes frentes se destacam: o contato intergrupal, a reestruturação das normas sociais e a educação para a consciência crítica. A primeira dessas frentes é a teoria do contato, proposta por Gordon Allport em 1954. Para ele, o simples convívio entre pessoas de grupos diferentes pode reduzir o preconceito, desde que algumas condições sejam respeitadas. Não basta apenas colocar pessoas no mesmo espaço. O contato precisa ser construído em bases de igualdade, com objetivos comuns, apoio institucional e, sobretudo,
com cooperação genuína. Quando esses elementos estão presentes, o encontro deixa de ser apenas convivência e passa a ser transformação. Porque é mais difícil sustentar um estereótipo quando você tem diante de si um rosto real, uma história concreta, uma subjetividade que escapa ao que foi previamente imaginado. Essa teoria foi testada em contextos escolares, comunitários, organizacionais. Em projetos que misturam alunos de origens distintas para resolver problemas em conjunto, por exemplo, os resultados mostram não apenas melhora nas relações interpessoais, mas também no desempenho e no bem-estar coletivo. O contato quebra a abstração. Ele revela que os deles são, no fundo, tão múltiplos quanto os nossos. A segunda frente é a reestruturação das normas sociais. Preconceitos não se mantêm apenas na mente dos indivíduos. Eles se sustentam em normas culturais, políticas e institucionais que muitas vezes os reforçam. Frases como não é nada demais, é só uma opinião, é só uma brincadeira, sempre foi assim, são maneiras de normalizar desigualdades. Romper com isso exige um processo coletivo. Campanhas públicas, ações afirmativas, protocolos de diversidade, linguagem inclusiva, representatividade na mídia, punição ao discurso de ódio. Tudo isso não apenas comunica valores, mas também reconstrói o que se considera aceitável. Quando uma escola tem uma política de tolerância zero à discriminação, ela está dizendo: isso aqui não é normal, isso aqui não é permitido. Quando uma empresa institui cotas e promove treinamentos sobre diversidade, ela sinaliza que o mérito sozinho não basta, é preciso justiça histórica. E quando a mídia começa a representar corpos, vozes e histórias que antes eram invisíveis, ela abre espaço para que novas referências possam nascer. A terceira frente é talvez a mais profunda, a educação para a consciência crítica. Aqui não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de provocar o pensamento, de ensinar como os estereótipos operam, como se instalam no cotidiano, como atravessam nossas falas, escolhas e silêncios, envolver estudantes, profissionais, gestores, comunidades em processos de escuta, reflexão e elaboração é fundamental para que a mudança não seja apenas superficial. A consciência crítica exige desconforto, exige reconhecer os próprios privilégios, rever certezas, renunciar ao lugar seguro de quem não vê problema porque nunca foi afetado. Ela convida a sair da posição de espectador e se tornar sujeito ético. E essa formação não acontece de forma espontânea. Ela precisa ser proposta, mediada e construída coletivamente. Mudar não é fácil, exige enfrentar resistências, inclusive as nossas. Mas também é possível, e começa em gestos cotidianos, corrigir uma fala preconceituosa, recusar uma piada violenta, garantir que alguém seja ouvido, aprender com quem vive outra realidade. São essas pequenas ações que, somadas, vão reconfigurando o tecido simbólico da vida em sociedade. Porque os estereótipos não desmoronam com discursos inflamados, eles ruem quando os espaços que os sustentam deixam de parecer confortáveis. E quando finalmente escutamos com atenção, respeito e humildade aquilo que, por tanto tempo, foi silenciado. Encerrar um episódio como este é difícil, porque ele não se encerra. Estereótipos, preconceitos e discriminações não terminam quando a gente entende o conceito. Eles continuam acontecendo, silenciosos ou explícitos, mesmo quando achamos que já superamos isso. Hoje falamos sobre mecanismos que parecem pequenos, uma ideia, uma expectativa, uma frase comum, mas que, quando repetidos, organizam o mundo de modo desigual. Falamos sobre como categorizamos pessoas automaticamente, como transformamos traços em julgamentos, como o olhar sobre o outro pode se tornar uma moldura fixa, que o outro não escolheu e que nem sempre consegue desmontar. Mas se há algo que me parece essencial lembrar agora é o seguinte: você não precisa ser uma má pessoa para carregar preconceitos. Basta ter crescido em uma cultura que os ensina. O desafio não é não ter preconceitos. O desafio é perceber quando eles aparecem e decidir o que fazer com isso. Muitas vezes a gente se defende dizendo: foi só uma piada, não foi por mal, eu nem pensei. Mas talvez aí esteja a raiz do problema. O quanto ainda dizemos e repetimos sem pensar.
o quanto seguimos padrões sem nos perguntar quem esses padrões deixam de fora. A desconstrução não é um caminho limpo. É feito de tropeços incômodos, revisões, mas é também o que nos permite crescer com mais profundidade e viver com mais verdade. Porque no fim das contas, estereótipos não caem sozinhos. Eles desabam quando olhamos nos olhos do outro e reconhecemos ali alguém que não cabe na nossa teoria. Alguém que insiste em existir para além do que disseram que ele era. Esse foi o episódio 11 do Aqueronta Psicologia, parte da temporada Psicologia Social Experimental. Se esse conteúdo te provocou, compartilha com alguém que também está disposto a pensar, não para ensinar, mas para conversar. E segue com a gente, porque na próxima semana seguimos puxando fios soltos da vida em sociedade. Antes de terminar, eu te deixo uma pergunta. Não precisa responder agora, deixa ela decantar dentro de você. Você sabe onde termina a sua opinião e começa o seu costume? Às vezes, aquilo que achamos que é nosso jeito de ver o mundo é só o eco do mundo em que fomos ensinados a viver.